E se o lugar onde você deveria descansar está consumindo justamente a energia que você não tem? Talvez a sua casa não esteja te acolhendo. Talvez ela esteja exigindo demais de você. Está começando luz no interior. Você chega cansada em casa e pensa: vou descansar. Mas aí você olha a pia cheia de louça, a comida por fazer, tem roupa para guardar, tem brinquedo espalhado por todo canto, tem coisa fora do lugar, tem uma mensagem que você ainda não respondeu. E de repente, aquela sensação de que você ia descansar desaparece, né? Você nem sentou ainda e já está cansada só de olhar. Você se identifica com isso? Então fica aqui comigo até o final, porque hoje quero conversar com você sobre algo que talvez você nunca tinha parado para pensar sobre isso. A sua casa está consumindo a sua energia sem você perceber. Não, eu não estou falando da quantidade de trabalho que ela dá. Estou falando daquilo que seus olhos veem, dos sons que você escuta, da luz que acompanha o seu dia, dos objetos que pedem a sua atenção e das tarefas que parecem nunca terminar. A casa deveria ser um lugar onde você baixa a guarda, mas para muitas mulheres, assim como para mim também, ela virou o lugar onde tem uma lista interminável de coisas a fazer. Existe uma grande diferença entre cuidar da casa e ser consumida por ela. Cuidar é uma responsabilidade. Ser consumida é sentir que nunca termina. Você arruma, alguém bagunça. Você limpa e aparece outra coisa. Você organiza e 2 dias depois parece que nada aconteceu ali. Tá tudo desorganizado de novo. E então começa aquela sensação de eu não dou conta. Mas será mesmo que o problema é você? Ou será que a sua casa foi organizada de forma que exige demais de quem vive nela e principalmente de você? Essa pergunta muda tudo, porque talvez você está tentando se adaptar à casa, quando a casa é quem deveria estar ajudando a sua vida. Eu quero te dar uma imagem. Pensa aí, uma cozinha linda, toda planejada, cheia de armários para todo lado, tudo organizadinho. Imaginou? Mas para pegar um prato, um talher, você precisa abrir 3 portas. Você precisa puxar 2 gavetas. Para guardar uma panela, tem que tirar um monte de coisa da frente para empurrar a panela lá para o fundo. A bancada vive cheia de coisa em cima porque não tem lugar específico para cada coisa que você realmente usa. É bonita, mas não funciona no dia a dia. Agora pense na mesma cozinha, mas que ela foi extremamente pensada para ajudar na rotina. Tudo está no lugar que deveria estar, facilitando o manuseio. A circulação dessa cozinha funciona, você não fica rodando que nem barata tonta ali para poder achar as coisas que você precisa. A iluminação ajuda, isso conta muito. Os objetos que são mais usados estão mais acessíveis à mão. Você não precisa ficar subindo para pegar algo que você usa todo dia, mas ele ficou na parte de cima. Essa casa acompanha a rotina da família, percebe? Porque casa boa de verdade não é a que parece perfeita,
é a que facilita a sua vida. E é aqui que entra o essencialismo. Existe uma pergunta que eu gostaria muito que você começasse a fazer aí dentro da sua casa. Olhe o objeto, olhe as coisas como estão e pergunte: isso precisa estar aqui? Não, não precisa. Eu gosto disso? Talvez não. Um dia talvez eu use? Se pergunte isso, porque cada coisa que permanece na sua casa ocupa espaço. E eu não estou falando só do espaço físico. Ele ocupa atenção. Você olha, você lembra, você se preocupa com aquilo, precisa limpar, precisa guardar, precisa decidir. E decisões demais também cansam. É por isso que o essencialismo não é ter uma casa minimalista, é entender que menos coisas podem significar menos decisões, e menos decisões podem significar mais energia para as coisas que realmente importam. Agora eu quero ir um pouco mais fundo, porque às vezes a mulher olha para casa e já pensa: eu preciso organizar, mas o que ela realmente precisa é parar. Parar de tentar fazer tudo sozinha, parar de acreditar que precisa dar conta de tudo, parar de comparar a sua casa com aquela casa de internet, de Pinterest, e parar de transformar cuidado em cobrança. E aqui entra a nossa fé. Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus 11, 28. Jesus não disse: Vinde a mim quando terminar tudo aí. Ele disse: Venham cansados. Não foi? Isso significa que você não precisa ter a casa toda em ordem, toda impecável para merecer um descanso. Você pode, inclusive, começar pelo descanso. Talvez você tenha aprendido que uma boa dona de casa é aquela que mantém tudo impecável. Mas eu quero te propor uma outra definição. Uma casa que cuida é aquela que facilita a vida de quem mora nela. Se na sua família tem crianças, a sua casa precisa comportar crianças, entende? Se você trabalha em casa, ela precisa comportar o seu trabalho. Se você gosta de receber pessoas, ela precisa comportar os encontros. Se você precisa descansar, então precisa existir um espaço para descanso. E a casa precisa acompanhar cada estação da sua vida. E isso é um dos fatores muito importantes, porque o que você vivia ano passado, talvez você não vive mais isso hoje. Pode não funcionar hoje mais aí para você e para sua família. A família muda, os filhos crescem, a rotina muda, as necessidades mudaram. E talvez você esteja cansada realmente por isso. Você está vivendo uma vida que já não acontece mais. Você está vivendo numa casa desenhada para uma vida que já não existe mais. Eu quero hoje te propor uma coisa: não arrume a casa inteira, não compre nada, não faça uma reforma ou planeje fazer uma reforma. Escolha um único ambiente. Pode ser a cozinha, pode ser o seu quarto, pode ser a sala, enfim. Olhe em volta aí e veja qual ambiente você mais vai sentir mudança mexendo em algo aí. Fique ali dentro por 5 minutos.
sem mexer no celular, sem conversar, sem nada, em silêncio, e observe esse espaço por inteiro. Cada detalhe, olhe, observe, analise e se faça essa pergunta: o que aqui facilita a minha vida? Depois de você observar, pensando nessa pergunta, você muda a pergunta: o que aqui dificulta a minha vida? E aí, finalmente, você vai olhar de novo para esse espaço e se perguntar: o que eu posso retirar, o que eu posso mudar ou simplificar aqui dentro. Aí escolhe uma coisa, só uma, porque nós temos a tendência terrível de querer sair tirando tudo do lugar e mudar. Escolha só uma coisa. E quando queremos mudar tudo de uma vez, e aí a gente percebe o tamanho da tarefa, desistimos. Quando você pega só uma coisa, um detalhe, você faz com mais prazer e se identifica ali. Esse é o essencialismo. É olhar para o que realmente importa e começar por ali. Talvez o que você precisa retirar nem seja um objeto, talvez seja uma expectativa. A expectativa de que sua casa esteja sempre pronta, a expectativa de que você seja uma mãe perfeita, a expectativa de que ninguém reclame, a expectativa de que todos reconheçam o que você fez, ou até a expectativa de que você consiga administrar a casa, os filhos, o casamento, a vida espiritual, tudo isso junto e ainda esteja sempre sorrindo. Isso não é uma casa, isso é uma prisão. Deus não chamou você para viver numa prisão de expectativas. Eu quero que você guarde uma frase hoje. Sua casa não precisa pedir mais de você. Ela precisa começar a devolver alguma coisa, devolver descanso, devolver praticidade, devolver silêncio, devolver memórias, devolver encontro, devolver presença, porque esse é o sentido de um lar que cuida. Não é ter mais, é conseguir viver melhor com aquilo que realmente importa. Talvez você esteja ouvindo esse episódio enquanto arruma alguma coisa, lava uma louça, ou esteja dirigindo, preparando o jantar e talvez esteja cansada. Então, eu quero te dizer uma coisa: você não precisa resolver a casa inteira hoje. Escolha uma coisa, uma gaveta, uma superfície, uma rotina ou um excesso e comece, não para ter a casa perfeita, mas para criar um lugar que cuide de você também. Porque você cuida de tanta gente, de tanta coisa, que a sua casa também deveria cuidar de você. Eu sou Elisama Zamberlan e esse foi mais um episódio do Luz do Interior. E eu quero deixar uma pergunta para você. Quando você entra na sua casa, ela te dá descanso ou uma lista de tarefas intermináveis? Pensa nisso e me conta aqui nos comentários. Até o próximo episódio.